Olá, seja bem-vinda, bem-vindos a mais uma aula com temas inéditos aqui no meu canal. Se você gosta de saúde integrativa, quer saber muito sobre essa área, você tem que ficar aqui. Quero conversar hoje sobre raciocínio clínico integrativo. E aí, você sabe conectar as queixas principais do paciente com uma anamnese bem fundamentada e fazer uma prescrição tendo raciocínio 100% integrativo? Que tal, hein? Eu vou falar uma estrutura perfeita, muito fácil para você seguir e conseguir colocar a mão na massa, ampliar o seu atendimento. Quero te fazer um convite muito especial. Se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, os profissionais, terapeutas, além de você se inscrever nesse canal, por favor, compartilhe esse vídeo. Para você que não me conhece, prazer, sou a doutora Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa, estou nessa área há 26 anos, ajudando profissionais, desde a gestão dos seus negócios a também prescrição. Se você gosta desse tipo de assunto e deseja viver 100% da saúde integrativa, aqui é o seu canal. Que maravilha! Outro convite especial de recados é você estar comigo na imersão nesse dia 28 de março. Será uma imersão das 9 às 18 horas do novo profissional integrativo. E aqui embaixo tem também um convite para inscrição. Aproveite que nós estamos no lote 1. Então, seguindo o conteúdo da aula de hoje, vamos falar mais da questão do raciocínio clínico. Esse tema é um tema muito importante porque é o momento de você pegar tudo aquilo, você profissional da saúde, terapeuta, que você sabe na área da saúde integrativa e colocar, né, no mesmo cesto. O que seria o cesto? É dentro desse paciente, das questões do paciente para fazer uma boa prescrição. Então, como nós vamos correlacionar sintomas, sinais, bioquímica e prescrição assertiva? Então, se você é profissional da saúde integrativa e sente que, mesmo estudando muito, às vezes fica insegura na hora de prescrever, fique aqui nessa aula. O problema não é falta de conhecimento, como eu disse, porque muitos de vocês, quando eu atendo, têm esse conhecimento. A questão maior é saber organizar os conhecimentos, o raciocínio lógico, em especial integrativo, de uma forma metodológica e estruturada. Então, vamos sair dessa visão fragmentada, por favor, onde você muitas vezes só fica olhando sintomas, 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 queixas isoladas e olhar o paciente dentro daquilo que ele te trata. Isso é uma visão integrada, é fazer os 360 com esse paciente. E permitir fazer uma prescrição com muita segurança, lógica, resultados expressivos. É aqui mesmo nessa aula que eu vou te mostrar o que diferencia um terapeuta amador de um profissional realmente seguro, assertivo e sabe o que está fazendo, tá bom? Ótimo. Então é algo muito comum que eu vejo de muitos profissionais que eu recebo no WhatsApp, presencialmente, aqui onde eu trabalho, muitas vezes é nas redes sociais, nos directs, message. O profissional, ele sabe para que serve uma B12, ele sabe para que serve uma B1, ele sabe para que serve uma vitamina C, uma E, uma natoquinase, um transresveratrol, uma coenzima Q10. Ele conhece também muitos fitoterápicos, muitos, diversos. Sabe da importância de fazer modulação hormonal, fazer um bom detox com esse paciente, fez muitos cursos, alguns até doutores no assunto da área da saúde. Agora, na hora de correlacionar os sintomas e fazer um protocolo, trava no meio do caminho. Então, nós somos, vamos dizer assim, desde a academia, desde a faculdade, não é? A maioria de nós, pelo menos, adestrados em ver sintomas isolados, ver a pessoa, o paciente por partes, concorda? Não é? Ah, então é problema de estômago? Vamos pensar só no estômago isoladamente. O que eu consegui tratar na integrativa eu trato, senão eu mando para outro profissional. Ah, nós pensamos no fungo de unha, numa onicomicose? Vamos tratar só a onicomicose. E aí a gente manda para um outro profissional se eu não consigo avançar além daqui. Então a gente vê tudo isolado. Esquece de ver que o organismo é como um todo. A unha do dedo do pé faz parte do todo, o estômago faz parte do todo nesse exemplo. E o pior ainda é quando pega guidelines, protocolos, Ctrl+C, Ctrl+V prontos. Os guidelines servem como objetivo de estudo para a gente entender o processo
da sintomatologia e através da semiologia nós pegarmos recursos naturais, isento de prescrição médica, a integrativa trabalha tudo com recursos naturais, isento de prescrição médica, e está adotando isso numa prescrição, no ritmo, na estrutura de saúde desse paciente. Deu para entender? Só que aí que está o problema. Como eu vou sair da visão alopática que eu aprendi na faculdade e ir para o conceito integrativo, que é olhar esse ser humano no todo? Como? Né? Então, assim, o que que eu posso fazer para ter uma visão mais ampla? Não é ver o meu paciente por partes, mas ver ele no âmbito 360, incluindo o meio ambiente dele. O pior, que quando você fica sem esses parâmetros e só tem conhecimentos soltos, isso pode te trazer alguma desses fatores você vai compactuar comigo. Por exemplo, insegurança. Os resultados ficam aquém. O paciente não caminha, não evolui. Muitas vezes tem evasão, não quer continuar as próximas consultas. E aí você começa a desanimar da integrativa, a duvidar de si mesma. E sendo bem direta mesmo contigo. Não vai ser a coenzima Q10, a vitamina B1 ou o magnésio que vai resolver isoladamente as questões do seu paciente. Isso que você tem que entender de raciocínio clínico integrativo. O raciocínio é você fazer o percurso, a construção da prescrição. É o percurso. Perfeito? Sim. Olha que interessante. Sem você entender o processo, essa questão do percurso, que é hoje que eu estou explorando isso, você vira simplesmente copiadora de protocolos prontos. E aí fica mais difícil você se posicionar no mercado e até mesmo ser referenciada. Então eu estou aqui para te ajudar, segurar na sua mão, te ajudar, ampliar a mente. Nesse canal tem muitos conteúdos interessantes. Se você quer ser mais ajudada, tem que participar da imersão no dia 28 de março, NPI, que é o novo profissional integrativo, que nós vamos falar muito de posicionamento desde a sua clínica até mesmo aqui no digital, captação, fidelização de clientes, prescrição segura para você. Aquilo que não pode faltar dentro desse seu negócio integrativo. Vem comigo. Aqui abaixo, no chat, tem o convite especial, só clicar no link e se inscrever. Tem algo muito importante dentro da saúde integrativa que nós temos que entender esse conceito, tá? Não existe uma prescrição perfeita sem você colocar o paciente dentro do contexto dele. Então, vem um paciente falando assim: olha, eu estou com queda de cabelo, eu engordei, eu tenho enxaqueca direto, periódica. E aí você fala: por onde começar? E talvez você trate todos esses três em conjunto na mesma prescrição de uma só vez e faz aquela misturança. Isso daí é errado? Não propriamente errado. Mas alguma coisa você tem que buscar em comum, é escavar sintomas e buscar em comum o que está levando, o que tem em comum na queda de cabelo, de esse paciente reclamar que está acima do peso, ok? E muitas vezes ele pode ter aí esse cansaço ou esse declínio cognitivo, o que ele trouxer, ou outros sintomas que ele trouxer. Qual a correlação desses sintomas em si? São queixas diferentes, mas o raciocínio integrativo busca a correlação. Isso é o grande trunfo. O raciocínio clínico, ele vai ter que seguir uma ordem lógica, sem você pular etapas, tá? Não pule etapas. Fique no processo. Se você pular etapas do raciocínio clínico, você pode incorrer de ter um tratamento muito aquém do desejado. E aí esse paciente desanima também, e aquilo que eu falei, você desanima da sua carreira. Então vamos aí o suprassumo desses primeiros minutos dessa aula de hoje. Qual seria então, Juliana, a cereja do bolo aí, a virada de chave nessa saúde integrativa para eu estar prosseguindo? Então vamos para uma sequência muito lógica, até correta. Primeiro você vai fazer uma anamnese. Essa anamnese, inclusive, pode ser até em formulário. Fazer uma pré-anamnese quando o paciente agenda a consulta, você dá esse formulário para esse paciente. Ele preenche, tá? Esse formulário, aí ele já vem para o atendimento, você já sabendo quais são as principais queixas, medicamentos que ele toma, como é a rotina normal de vida dele, que hora que ele acorda, o que ele toma de café da manhã, o que esse paciente almoça, o que esse paciente lancha,
A sobremesa, se tem sobremesa ou não, se janta, se ceia, como é tudo isso? Que horas que ele dorme, se ele dorme bem, o funcionamento intestinal dele, quanto tempo ele investe na semana, se investe em exercícios físicos, em atividades físicas, se ele tem hobby. Então, é um questionário muito bem pormenorizado que vai investigar a essência desse paciente dentro dessa rota. Então, uma anamnese completa, eu até disse isso para os meus mentorandos NPI, é 70% do avanço, tá? É 70% da terapia. É muito importante. Aí nós temos aí dentro desse processo de anamnese, é conversar com o paciente, analisar os sintomas dele, analisar de dados, que ele traz de dados para você, que ele traz de dados importantes, e você tomar nota. Você pode tomar nota no papel, pode tomar nota digitando mesmo, né? Eu gosto muito de digitar, porque você organiza por pastas, ou você pode ter um programa próprio, se você já está atuando na área, se não tem, né? Que organiza o prontuário de cada paciente. Ok? Então, nós vamos pegar a anamnese durante o atendimento, a consulta, fazer essa correlação. Um segundo passo muito importante. Temos que organizar aqui o seu raciocínio clínico, portanto, organizar a sua consulta. Importantíssimo, correlacionar sinais. Que sinais esses, Juliana? Por exemplo, a bioenergética do corpo, aí entra o suprassumo da integrativa, né? Como assim? A bioenergética do corpo é nós entendermos assim, que muitas vezes a dor do dedo do pé ou a varicose da perna direita, muito maior que a varicose da perna esquerda, pode estar relacionado a travamento de não conseguir fluir na vida. Aquele paciente se sentir como um presidiário com aquela bola de ferro na canela. Não tem aqueles desenhos? Tá vendo a imagem se formando? Então nós temos que correlacionar muito bem a energética, que isso que é o alerta de sinais, que é muito além dos sintomas. Ele está com a autoestima baixa, ele perdeu a força de seguir na vida. Não tem o ditado que o cabelo é a força de sanção? Então, além de você tratar os intestinos, dar suplemento para esse paciente, para melhorar a qualidade do fio dele, diminuir a queda, você também vai correlacionar a parte emocional, os sinais ocultos. Que para nós, integrativos, não é nada oculto. Ou seja, existe uma matéria chamada bioenergética do corpo que é muito importante estar correlacionando, compreende? Ok. Ainda, se ele trouxer exames, pode ser exames de sangue, pode ser exames de imagem, tá? Então, correlacione exames. Pode ser exames biofísicos, caso você faça biorressonância. A biorressonância é um grande trunfo, é essencial, é maravilhoso. Então, pode ser também isso. Tá? O método não é nada empírico. Ser integrativo não é curandeirismo, não é achismo, nada de pseudociência. É nós pegarmos artigos científicos, a rota dentro da natureza, já publicada, baseada em ciência, daquilo que dá certo, para as queixas que o paciente traz. Agora, o ser integrativo é muito mais do que você ter conhecimento técnico, científico, dentro de uma naturopatia, dentro de substâncias que são, vamos dizer assim, conhecidas como venda livre. É você ter o raciocínio de que o centro da atenção é o paciente. Perfeito? É isso. Todo momento, o seu raciocínio clínico vai sair do conceito alopático e ir para o conceito integrativo. Então, você vai fazer análise bioquímica desse paciente. Bom, é importante em toda a minha aula você ter uma agendinha, um caderninho de anotações da aula da doutora Juliana Ribeiro. Por que que eu falo isso? Porque sempre eu vou estar te passando informações importantes, não é? E por último, uma boa prescrição. Uhum. A prescrição, com certeza, unindo todos esses dados, mais assertiva possível. Então, recapitulando aqui, um método muito importante de atendimento: anamnese completa, que você já pode fazer uma pré-anamnese, analisar sintomas, sintomas por sintomas, análise sinais, a bioenergética desse corpo, fazer análise bioquímica, que seriam os exames de sangue, exames salivares, os exames que ele trouxer, ok? Até exames de biorressonância, pode ser com aparelhos biofísicos, pode ser através de pêndulo, aurímetro, já que nós estamos falando de conceito integrativo e raciocínio integrativo, então nós temos que considerar os corpos.
Que nem tem uma gravura aqui que eu amo apresentar para os meus pacientes, tá? Você vai ter que identificar os corpos. Aqui é o corpo físico. Aqui é o corpo físico. Nós aprendemos isso nas ciências da saúde, apenas correlacionar o corpo físico. Só que nós temos corpos energéticos. Então você tem ilustração que pode estar na parede da sua clínica, ou você ter uma folha assim, tá? Pode até ser plastificada, por exemplo, e mostrar para o seu paciente que nós vamos analisar ele no contexto não só do corpo físico, mas dos pensamentos, emoções, como estão os meridianos energéticos dele, chakras, porque isso tem tudo a ver com o conceito integrativo e até mesmo como está a qualidade de vida dele no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, se ele tem períodos de lazer, ou se ele é só uma máquina que trabalha, trabalha, trabalha. Então, tudo isso é importante nós estarmos juntos com esse paciente. Então, não estou falando algo teórico apenas, eu estou falando algo prático e científico, tá? Perfeito. Bom, vamos entender um pouco mais como que é cada etapa nesse processo. Vamos lá. Então, anote aí, tá? O passo a passo. Anamnese. Anamnese é o alicerce, é a base. Então, na anamnese, você vai investigar o quê? Você vai investigar o histórico desse paciente, o que ele pensa ou ele sabe, o porquê ele chegou nessa condição de queixa que ele está te trazendo, estilo de vida, reforçando tudo aquilo que eu falei. Agora eu estou abrindo mais o leque dentro desses tópicos. Questões emocionais, mentais, por isso que eu falo que é legal a gravura, tá? Como que tá a qualidade do sono, se ele bebe água, se ele faz exercício físico, o estilo, né, de vida que ele tem é muito importante, que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, se ele usa medicamento, se ele usa suplemento, tá? Como que é o nível de urina dele, a urina do dia a dia, não é nem a primeira da manhã, a urina dele, como que é? Ele é mais escura, mais concentrada, né? Que cor que é essa urina? Aí, com isso, o paciente vai sinalizando, mesmo se você atende online, e você vai ver o nível de hidratação desse paciente. Qual a qualidade das fezes dele? Qual o formato das fezes dele? Mostre uma gravura para ele falar, esse formato, tipo bolinha, né? Coelhinho. Ele é mais juntos venceremos? Ou ele é mais bananinha, que é o formato melhor? Então, tudo isso a gente não pode ter receio de conversar com o paciente. Aliás, a integrativa exige. Tá? A integrativa exige, ok? Então é muito importante, principalmente se ele tem alergia a algum produto, tome cuidado, e se ele faz uso de suplementos ou medicamentos, para você entender sobre interações medicamentosas, tá? Isso daí é muito importante. Joia, sempre lembre do terreno. Temos que tratar o terreno desse paciente. Nós não podemos passar batido o terreno do paciente. Temos que tratar. Sintomas é um outro ponto, tá? É o segundo ponto. Então, primeiro anamnese, segundo é o sintomas. Sintomas é você analisar o que o paciente sente. Tanto fisicamente, ele sente dor, ele sente algum incômodo, fraqueza, cansaço, até questões emocionais, ansiedade, euforia ou procrastinação, desânimo, tristeza. Então, esse segundo ponto é verificar realmente sintoma por sintomas. Lembre que os sintomas são sinais, é o aviso, é o alarme do corpo. Perfeito? É isso. Por exemplo, cansaço, queda de cabelo e ansiedade. Ele já misturou algumas questões do corpo físico com questões emocionais. E isso, na medicina, na saúde alopática, seriam três problemas a serem resolvidos. Na integrativa, é o único, porque lembre, é correlacionar. Então, assim, vai agrupando esses sinais de disfunção das queixas desse paciente e vai nas entranhas. Será que isso pode ser problema intestinal, que ele não está absorvendo nutrientes? Aí cai cabelo. Aí, como ele está com a microbiota, está no processo de desbiose, né, alteração da microbiota, ele vai produzir menos ocitocina para dar alegria, amor, menos serotonina para dar prazer. Porque tudo isso é produzido no intestino, com as bactérias que estão lá comensais. Se ele não tem isso direito, ele pode muitas vezes não produzir. Então é isso que nós temos que ver, tá? Então sempre pense em olhar dentro das queixas, pontos em comum entre as queixas. Não trate isoladamente, porque isso você não estaria fazendo um raciocínio integrativo. Terceiro ponto importante que eu falei para você, resumidamente, são os sinais.
que é a linguagem do corpo. O que que o corpo mostra? Pode ser desde a bioenergética, que você pode fazer uma biorressonância, como também a própria expressão corporal desse paciente. Por exemplo, você olha visualmente ele, como é o jeito, o modo dele se sentar, a força da voz. Ele embola para falar ou é nítido, é claro ele falar. Ao mesmo tempo, a gesticulação. É muito ansioso, muito sinestésico, ou é mais paradinho, mais lento, mais prostadinho? É, talvez, sim, monossílabo. Então, tudo isso você tem que observar nesse paciente. É muito importante. Além, né, cor de pele, como que tá a unhas. Se você fizer MTC, que é a medicina tradicional chinesa, nós temos o hábito de olhar a língua, o pulso desse paciente. Mas isso é para aqueles da integrativa que fazem MTC, tá? Se o paciente ele incha no decorrer do dia, ou se ele acorda inchado, se ele é mais friorento ou mais calorento, são sinais que o corpo dá que vai o quê? Modular o terreno biológico, tá? Ótimo. Isso é muito importante. Unir sintomas e os sinais. Aí, esse é o momento de refino do seu raciocínio clínico, compreende? Espero que você esteja aí seguindo o meu raciocínio. Quanto mais imagens, gravuras você tiver para mostrar para o seu paciente, é interessante, porque ele vai entender o processo do que você está falando, tá? Então, busque ter ilustrações, ou em folhas soltas, tipo essa que eu tenho, que é muito legal, ou deixar quadros na sua parede. Outro ponto, exames bioquímicos. Seriam praticamente exames de sangue, exames salivares. Isso você faz uma confirmação como está dentro desse corpo. É uma confirmação metabólica. E a biorressonância, ela caminha muito lado a lado com os exames bioquímicos. É muito interessante. Ela caminha bem lado a lado. Ok? Outra coisa importante, eu tenho que abrir um adendo aqui quando eu falo de exames bioquímicos. Cuidado com a leitura. Porque o profissional alopático, ele faz uma leitura de acordo com o range do laboratório, aquele score do laboratório, né? E nós, integrativos, fazemos uma leitura muito mais profunda. Não tem nada a ver só com esse score. É uma leitura, assim, que nós analisamos, tá? O score do laboratório com o resultado, isso é óbvio, e nós verificamos quartis. Então, dependendo daquilo, se for muito bom, é legal o paciente estar pelo menos no terceiro quartil. E aquilo que não for legal, o paciente está no primeiro e segundo quartil, tá? Isso daí eu explico mesmo, tem aulas exclusivas, até em cursos eu falo muito como calcular quartil, como ter visão de quartil. Então, isso é bem interessante. E você aí vai cruzar uma história de vida desse paciente. É cruzar os marcadores. Por exemplo, ferritina baixa, aí você descobriu o porquê da queda de cabelo, além da bioenergética. Além da bioenergética, você vai unir a biofísica, a bioenergética, como esse corpo fala, com os raciocínios bioquímicos. Aí você vai ver uma ferritina baixa, uma queda de cabelo relacionado aí a um cansaço. Aí você fala, agora eu entendo. A ferritina dela tá baixa, o ferro dela também deu baixo, a B12 dela também não tá tão legal. O ácido fólico tá declinado mesmo e a vitamina D tá 20, que para o laboratório seria o limite, mas nós integrativos consideramos mais, né? Esse score de vitamina D. Então nisso você fala, poxa, tá aqui, ó. Os exames estão me mostrando uma questão perfeita que está fazendo essa paciente não ter um cabelo saudável. Pela queda, ou por estar cansada, ou por estar com a memória fraca, ou por não estar dormindo direito. Então, você vai ampliando, melhorando a assertividade nesse processo com o paciente, tá? É cruzar dados bioquímicos e biofísicos, tá? Tem que cruzar dados. E sempre com muito bom senso, coerência clínica. Aquilo que for da sua alçada, você faz. Aquilo que não for da sua alçada, você orienta esse paciente. Eu digo assim que o exame ele é um ponto de partida, apenas um ponto de partida, mas ele não é uma ferramenta isolada de confirmação. Uhum. Ela não é isolada, ela faz parte de uma boa anamnese. Mas não fique só olhando os exames. Veja o contexto de vida desse paciente, as questões biofísicas dele, a questão energética frequencial. Ok? É isso aí. Vamos para o outro ponto muito importante, que é o ponto de passar no papel ou digitar.
não é? A prescrição do nosso paciente. E essa prescrição não fique limitada em fazer uma prescrição apenas de algo de uso farmacológico, um fitoterápico, tá? Um suplemento, um nutracêutico. Você pode também, na sua prescrição, indicar ações não farmacológicas. Por exemplo, importância você ter um hobby que seja 1 hora, 3 vezes na semana. Que você faça uma coisa que seja hobby. Dançar, pular, correr por hobby. Pintar, tocar um instrumento musical, ficar com seus filhos no momento de lazer em família, pelo menos 3 horas por semana, intercalados dias. Isso daí é um tipo de prescrição que não é medicamento, não é? Mas é prescrição. Vamos fazer aterramento, pisar na terra. Vai ter contato com a natureza. Desligue o Wi-Fi na hora de dormir. Evite deixar o celular, né? O celular na beira da cama. Tudo isso são ações, são tipos de prescrições, nós chamamos sugestões não farmacológicas, porque não envolve fórmula, suplemento, medicamento, ok? Envolve ações, estilo de vida, e isso também é prescrição dentro da integrativa. Não esqueça disso. Então, a prescrição, ela não começa apenas, olha só, no papel ali quando você escreve. A prescrição já está acontecendo quando você está direcionando esse seu paciente no atendimento. Então, prescrição também é direcionamento. Você tinha ideia de tudo isso? Você raciocinava dessa forma? Olha só, não é? Outra coisa que eu gosto muito da prescrição é quando eu não escrevo, né? Eu digito no computador, imprimo a minha prescrição e com o paciente, se for no online, eu mando em PDF a prescrição, explico em áudio o porquê tais pontos e presencial também. É muito importante nós termos carinho, acolhimento e atenção com esse paciente, isso é óbvio. Quem não quer? E importante, essa prescrição, ela tem que ser falada. É uma prescrição que tem que ser argumentada com o paciente. O paciente ele vai aderir muito mais ao tratamento quando ele entende o que está acontecendo. Quando ele vê, entende o que está acontecendo, ele compra a sua ideia. Ou seja, ele compra a ideia dele melhorar o seu tratamento. E quem vai ganhar com isso? Ambos. Você, que vai se sentir reconhecido, ver que tem como sobreviver de saúde integrativa, que o seu negócio vale a pena, e o seu paciente, que vai falar: Poxa, a doutora Juliana me ajudou, hein? Vai lá, João. Vai lá, Maria. Vai lá, Éder. Nossa, ela é boa, me ajudou. Entendeu que nós estamos falando de práticas integrativas complementares? Que seu paciente não precisa deixar de tomar o remédio, o fármaco que o médico indicou ou outro profissional da saúde indicou, que não seja médico, para estar fazendo tratamento conosco. Não é isso. Aqui não é competição, aqui é somatória, aqui é complementação. Isso é muito lindo, muito interessante. E quando você começa a praticar esses pilares, esses métodos, você vê que isso vai criando segurança técnica para o seu paciente, não é? Você prescreve aquilo que faz sentido para ele. Não é bacana? E não apenas porque coenzima Q10 é bom para todo mundo, ou porque magnésio trionato é bom para memória para todo mundo. E é bom para memória mesmo, já fica uma dica aí. Não é? A coenzima Q10 é bom para cansaço, é bom mesmo. Ajuda aí a produção de ATP, perfeito. Mas não é só por causa disso. É uma prescrição que tem que ter coerência. O seu paciente entendeu o porquê de cada etapa. Ele adere muito mais. E isso é retorno, ele falando de você para outras pessoas, além do prazer de você ver ele está melhorando, não é? Ótimo. Olha só, por exemplo, um exemplo aqui prático. O que eu pego muito aqui, eu não sei você, se você já está no mercado. Você está no mercado? Me escreva aqui no chat qual tipo de condição clínica, ou seja, queixas que você mais pega e que esses pacientes estão te buscando para integrativa. Por exemplo, eu tenho muito aqui, por isso que eu citei isso, né? Queda de cabelo, cansaço, memória fraca, pessoas querendo emagrecer. Uhum. Então, assim, olha, estresse, ansiedade, insônia, não é? Aí nós vamos pegar assim, em relação a todo esse combo que esse paciente traz de queixas. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Bom, eu tenho que trabalhar o estresse. Tenho que trabalhar um bom detox, pensar em fígado e intestinos, né? Exatamente. Tenho que verificar como que é a condição do corpo dele.
Quais são os sinais desse corpo? Como que ele está aceitando? Tem que olhar os exames de sangue. Aí vamos supor que ele já começa a ter um SHBG alto, um hormônio livre baixo, uma ferritina baixa, um magnésio alterado para menos, uma D lá no pé com a B12 também, um ácido fólico, um selênio bem alterado. Aí eu já tendo que o objetivo maior, além de conversar com esse paciente, fazer o detox, é nutri-lo, fazer uma boa suplementação, perfeito? É isso. Então, muitas vezes, não é atender a queda de cabelo isolado ou ir numa drogaria e pegar qualquer suplemento. É entender a fundo qual é a causa dessa queda e elucidar isso para o paciente. Correlacionar parâmetros físicos, ok? Semiologia, com aspectos do comportamento dele, os sinais corporais, a bioenergética e exames laboratoriais. Além de saber como que é o estilo de vida dele como todos, quais outros tipos de disfunções, se ele toma um medicamento ou não, que nem eu já disse hoje na aula, tá vendo? Então, ou seja, não são isolados. Você tem que olhar o ritmo como um todo, ok? Ver desgaste adrenal, desgaste metabólico do pâncreas e da tireoide, alguma desregulação hormonal, disbiose, melhorar, fazer a limpeza hepato-biliar junto com a limpeza dos intestinos, regular, reinocular a microbiota. Então tem todo um esquema, tá? Muitas vezes indicar ele para uma nutricionista, se você não for nutricionista. Então pense, nós integrativos, nós tratamos o paciente. Nós temos uma visão 360. Não são sintomas isolados, é o todo, tá bem? E o que diferencia você, profissional da saúde comum, terapeuta comum, para um profissional de destaque do mercado, não é muitas vezes o quanto você sabe de cursos isolados, é o quanto você sabe sim colocar em prática todo esse seu conhecimento de uma forma ordenada, estruturada, respeitosa, gentil, que o paciente entenda, compre a ideia para trazer resultados positivos. Profissionais amadores não analisam o paciente como um todo, ele pega lá protocolos prontos, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele vive tratando sintomazinhos isolados, não pega o cerne comum desses sintomas, que é o que eu estou passando hoje nessa aula, e aí gera insegurança. Tem resultados? Até tem, mas resultados que poderiam ter sido muito melhores se tivesse um método para tudo isso. Portanto, participe comigo na imersão nesse dia 28, tá? Porque eu quero fazer você um profissional seguro, um profissional mais assertivo, que conecta dados, que prescreve com lógica, que sabe o que está fazendo, que acolhe esse paciente, para você ter mais confiança entre si, a autoridade. Não é maravilha? Ótimo. Não quero que você dependa de protocolo, que você não trave na sua prescrição e que você sinta que integrativo não é para você, por mais que esse seja o seu sonho de vida, de ajudar outras pessoas de forma natural e sistêmica. Que maravilha! Qual é a sua dúvida? Me deixe no comentário. Me conte aí qual é a forma sua de prescrição para o paciente. Você segue esses passos ou você pula alguma etapa? Tem alguma dúvida sobre esse assunto, alguma experiência que você queira compartilhar? Escreva aqui abaixo no chat que eu farei questão de responder e quero te ver também na imersão NPI no dia 28. Aproveita que o lote é um, ok? Fique aqui comigo até sábado com mais uma aula. Estaremos aqui ao meio-dia no sábado com mais um tema inédito. Forte abraço, grande beijo e feliz jornada integrativa para todos nós. Até a aula que vem.